Olá, começa agora mais um João Pessoa em Debate. Hoje iremos tratar do assunto as ações dos PROCONs municipal e estadual. Aqui em nossos estúdios estamos com o coordenador municipal do PROCON municipal, Sandro Targino, e o secretário executivo do PROCON estadual, Odon Bezerra. Bem, senhores, nesse primeiro bloco, nós iremos tratar das apresentações. Eu gostaria que vocês fizessem apresentações acerca das entidades que vocês coordenam e também dos trabalhos que vocês estão realizando à frente das mesmas. Por favor, Sandro. Primeiro, manifestar aqui a minha gratidão por mais uma vez estar presente nesse programa e dizer para a população que a gente tem feito o que é possível fazer em termos de defesa do consumidor. Eu na ocasião última que eu tive aqui, manifestei o nosso desejo de fazer um órgão que saísse um pouco da passividade e fosse para ativa, ou seja, nós iríamos buscar o consumidor, porque a gente tá preocupado com um grande leque de consumidores, e aí a população, por que não dizer assim, que sequer sabem da existência do PROCON, o porquê da existência do PROCON, e como não sabe dessa existência, ele perde um serviço público extremamente importante para ele, porque hoje praticamente tudo que nós fazemos gera relação de consumo. Então o órgão PROCON, a Curadoria de Defesa do Consumidor, é um órgão que deve fazer parte do dia a dia do consumidor. Então o consumidor precisa não abrir mão dos mínimos direitos que ele tenha, por exemplo, exigir nota fiscal, e para chegar a esse nível de consciência é preciso mudar um pouco da cultura da população. E esse é o nosso desejo do PROCON, é fazer em 2006 um PROCON que vá buscar o cidadão, aquele consumidor, lá no seu bairro, lá na sua escola, e educá-lo, educá-lo para exigir seus direitos, no caso da criança, educar para o futuro, e fazer com que ela, a partir do momento que tome essa consciência, que aí sim é a busca da cidadania, a gente vai fazer com que aquilo que o Código de Defesa do Consumidor preceitua lá no, salvo engano, no artigo 4º, que é harmonizar as relações de consumo, a gente vai está fazendo justiça, está educando e está fazendo com que o consumidor se torne mais cidadão. Esse é o nosso desejo em 2006. E para isso, nós vamos contar com um projeto de educação para o consumo na cidade de João Pessoa. Vamos atuar em todas as faixas etárias, desde a menor, no caso do estudante, até a maior. Vamos trabalhar também com os idosos. Vamos está funcionando nos próximos dias numa nova sede, com a possibilidade de atender o consumidor com muito mais qualidade. Hoje, o local que nós trabalhamos já está, não atende mais a demanda, entendeu? A demanda cresceu muito. Então, o que nós vamos, no ano de 2006, fazer é isso, é fazer com que o consumidor tenha um local mais adequado, que ele tenha uma prestação de serviço mais eficiente. E esse é o compromisso que nós assumimos aqui. Você entrou no ano de 2005. Quais foram as maiores dificuldades enfrentadas logo de início, no seu ingresso no PROCON municipal? Bom, tudo era novo. Eu não sabia o que estava por vir. Então, o assunto relação de consumo, o assunto direito do consumidor, é um assunto apaixonante. O Dr. Odon já está nisso há alguns anos e é um exemplo disso aí. Eu acho que de fato apaixona aquela pessoa que tem a vontade de servir ao próximo, tem no direito do consumidor um manancial muito grande de oportunidades para fazer, de servir ao próximo. E como tudo era novo, e o novo de certa forma causa inicialmente uma situação que a gente precisa ter bastante tranquilidade, a gente pega um órgão que tem repito, um leque de atuação muito grande, certo? Direito do consumidor não é só aquilo de fazer a compra, não se resume só a isso, tem algo
muito maior por trás, a gente precisa estar agindo preventivamente, a gente precisa estar atuando junto a fornecedores de serviços para prevenir problemas para o consumidor. Então, isso, no meu entender, foi a minha maior dificuldade. Ou seja, era um campo novo de atuação, onde a gente precisava, primeiro, né, sedimentar uma nova filosofia, porque até então era o Dr. Aldon que tinha uma linha de trabalho, né, teve uma linha competente na parte que administrou o órgão, e a gente precisava manter isso aí. Então, essa novidade precisava ter uma nova roupagem. Então, essa aplicação dessa nova roupagem, creio que tenha sido a maior dificuldade nossa no ano de 2005. Mas, felizmente, tivemos êxito e agora, em 2006, vamos caminhar sem maiores problemas. Doutor Aldon Bezerra, fale-nos um pouco, o senhor que é veterano nos PROCONs, tanto municipal, já esteve à frente do PROCON municipal e agora está no PROCON estadual. Fale-nos um pouco do trabalho que o senhor exerce à frente do PROCON estadual da Paraíba. Marcos, em termos assim, se fôssemos falar de que idade estaríamos assim de defesa do consumidor, diria eu que estaria no tempo dos dinossauros, eu entraria no tempo dos dinossauros. Mas, de fato, eu tenho uma vivência já de certo tempo na defesa do consumidor, não só no estado da Paraíba, mas também a nível do Brasil. E aprendi a conhecer todos esses órgãos de defesa do consumidor e procurei, com esse conhecimento, trazer aqui para a Paraíba e poder fazer um trabalho em defesa do cidadão. Graças a Deus, hoje já se dá já se tem um outro olhar para o consumidor, para o órgão de defesa do consumidor. Eu fui de um tempo em que o órgão de defesa do consumidor era tratado e relegado a terceiro ou quarto plano. Pedidos que nós fazíamos para viagens não saíam, era uma dificuldade intensa. Tive que muitas vezes custear do próprio bolso as minhas passagens aéreas, a minha hospedagem, para poder aprender e trazer a defesa do consumidor. Então, eu creio que cumpri o meu papel nesse aspecto e por isso cresci junto com o órgão. E busquei sempre falar a verdade para a população. E aí nós fizemos uma simbiose mesmo, criamos essa simbiose mesmo do consumidor com o órgão de defesa do consumidor e que cresceu principalmente na cidade de João Pessoa. E logo que voltei para o PROCON do Estado, já que a minha origem era do PROCON estadual, assumi, salvo engano, em 1993, e aí, ou 94, e aí passei pelo PROCON municipal, procurei desenvolver algumas ações de educação em defesa do cidadão, fizemos aquele trabalho da gasolina, que ainda continua aqui em João Pessoa e todo o resto da Paraíba, e tivemos o prazer de voltar para o PROCON do Estado. E aí, chegando no PROCON do Estado, eu tive uma grande e infeliz surpresa. Aquilo que nós tínhamos construído, que deixado sendo feito alguma coisa, nós tivemos que recuperar cerca de 5 anos perdidos do PROCON. Digo perdido porque o arquivo do PROCON era o arquivo morto mesmo, não existia. Toda aquela história de PROCON foi perdida em razão de uma irresponsabilidade mesmo, da falta de atenção para um órgão de defesa do consumidor tão importante. E aí buscamos, já o meu antecessor no PROCON do Estado, Dr. Murilo Padilha, trazer alguma coisa já de benefício para o PROCON do estadual. E aí, quando voltei, iniciar quase que do zero. Pouca coisa, o arquivo montado, alguns projetos encaminhados, e aí buscar essa atuação. E principalmente com um desafio, a interiorização dos PROCONs, que bato sempre nessa tecla. Temos que interiorizar as ações, porque o fato acontece no município,
e no município tem que ser resolvido. Eu sou municipalista e não faço questão de não deixar claro para a população. Faço questão de mostrar que essa municipalização tem que ser feita, ou então a regionalização. E aí buscamos desafios. E esses desafios passaram para se criar esses PROCONs. O governo do Estado já cria o ponto de atendimento do PROCON do Estado na cidade de Campina Grande. Depois sai para a cidade de Guaradeira. Patos, já temos também um posto de atendimento e já um PROCON municipal. Em Cajazeiras, um convênio entre o PROCON do Estado e a Prefeitura Municipal está dando direito, está dando ao consumidor do sertão a buscar o seu direito no órgão de defesa do consumidor. Certo que precisamos dar uma maior estruturação. Já estivemos em Patos a semana passada, conversamos, fizemos palestras para todo o comércio de Patos, mostrando o que devemos fazer por aquele município e região, já que nós temos um PROCON estadual, trabalhar em parceria com o PROCON de Patos, porque tem que ser essa política, porque voltamos única e exclusivamente para o consumidor. Então, as querelas políticas é até incentivo do próprio governador, é que deixe de lado, mas que trabalhe pela sociedade. Então, sigo esse ensinamento do nosso governador nesse sentido. E aí, estendermos mais ações. Nós temos aqui o Vale do Mamanguape sem nenhum PROCON. O cidadão vai ter que se deslocar até a cidade de João Pessoa. Em termos de municipalização, que temos ainda é pouco, de 223 municípios, apenas Cabedelo, Bahia, Campina Grande, Patos e Cajazeiras em conjunto com o PROCON do Estado. Precisamos e temos esse desafio. Para esse ano, o grande desafio é crescer no número de PROCONs. Sair para toda a região como um município como Bananeiras, que vai aglomerar uma série de municípios, já é projeto nosso, chegar até aquele município. Já conversamos e já mantivemos contato com a prefeita Marta Eleonora e ela sinaliza essa possibilidade. O prefeito de Mamanguape, o Fernandes, e tivemos já um contato prévio com ele, ele também sinaliza nesse sentido de adotarmos um PROCON para aquele município. Então, vai ser o desafio. Outro desafio que temos que enfrentar é aquilo que o doutor Sandro falou, da prevenção. E eu não conheço melhor prevenção do que educação. Eu costumo sempre dizer que alguns países se soergueram não através de armas, não através de outras políticas, a não ser uma política de educação. E cito 2 exemplos, a Alemanha e o Japão. Foram países assolados por guerras e que se soergueram, nasceram novamente através da educação e têm uma sociedade altamente educada até para o consumo. Então nós precisamos fazer isso. Estamos num processo até de novos tempos, porque hoje a facilidade de comprar é intensa. Você senta-se em um computador e com um simples acessar de uma tecla, você vai ao Japão, você vai aos Estados Unidos e compra o que quiser, sem desembolsar o dinheiro, apenas com um dinheiro de plástico que é o cartão de crédito. Falar do fax há cerca de 50 anos passados, e olha que nós estamos falando de pouco tempo, era coisa de história ou de ficção, mas hoje vivemos essa realidade. Nós temos a relação de consumo acontecendo no momento. Você vai ver e identificar tudo aquilo que está ocorrendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, do outro lado do mundo, no mesmo instante que você quer. Basta você ir para a frente de um computador. Então precisamos educar esse povo. Precisamos mostrar para a criança que ela tem responsabilidade, que dentro dos princípios que estão elencados dentro do artigo 4º da Política Nacional da Relação de Consumo, temos a harmonia, mas algo interessante que se chama boa-fé. Então, aquela lei Gerson, tão decantada por nós brasileiros, como levar vantagem em tudo, temos que revogar por completo e buscar apenas o que é o nosso direito. Então,
São ações dessa natureza de educação que já fizemos o ano passado, através de uma gincana escolar, que me causou uma surpresa intensa. E essa surpresa satisfatória, a Secretaria de Educação já mantém contato novamente para que estendamos essa gincana para o interior do estado, para crescer mais aqui na cidade de João Pessoa, porque atingimos cerca de 500 a 600 crianças ou adolescentes, e agora é intenção da própria Secretaria de Educação que estendamos para 1.200 crianças dentro de um ginásio grande e viver momentos como vivenciei, de uma criança responder para você a uma indagação onde eu tinha plena convicção de que era uma dificuldade para ela e perguntar qual o primeiro direito básico do cidadão, e a criança em cima da bucha, como se diz no popular, dizer na resposta o direito à vida e à saúde. Então isso causa para nós uma satisfação muito grande e que precisamos trabalhar com esse verdadeiro tesouro que temos nas mãos, para que, lapidado, ele possa ser um exemplo de cidadania, um exemplo de homem público, um exemplo de homem do comércio, um exemplo de todos os segmentos que ele possa seguir, até na política. Bem, vamos a um pequeno intervalo e dentro de instantes voltaremos com o segundo bloco, tratando do assunto as ações dos PROCONs municipal e estadual. Até já! Milhões de pessoas no Brasil podem ter os vírus das hepatites B e C. Previna-se. Não compartilhe agulhas nem seringas. Exija material descartável ou esterilizado em tratamentos de saúde e beleza, tatuagens ou piercings. Mulheres grávidas podem passar para o bebê. E use sempre camisinha. Só com a prevenção é possível evitar as hepatites B e C. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Seja sempre educado. Som alto, educação lá embaixo. A poluição sonora prejudica a saúde e é crime. Denuncie 0800 281 9208. Uma campanha da Prefeitura de João Pessoa, Secretaria do Meio Ambiente. Estamos de volta com o João Pessoa em Debate de hoje. Aqui trataremos do assunto as ações dos PROCONs municipal e estadual. Em nossos estúdios, estamos com o secretário executivo do PROCON estadual, o doutor Odon Bezerra, e o coordenador do PROCON municipal, doutor Sandro Targino. Bem, vou agora direcionar a pergunta ao doutor Odon Bezerra, mas, como eu já falei anteriormente, também ao doutor Sandro Targino, eles vão poder se interpelar e complementar as suas respostas. O tema que eu vou citar agora é justamente o mais polêmico de todos os PROCONs: combustíveis. Reclamações chegam diariamente acerca dos preços dos combustíveis, abusos e até mesmo formação de máfia, como podemos dizer assim, né? Não sei se essa é a palavra correta, né? Mas muitos dos preços eles se assemelham. Você anda a capital inteira e você, pouca é a diferença de um preço de um posto para outro. Até grandes distribuidoras e grandes postos concorrentes, mas praticam os mesmos preços. Então, gostaria que o doutor Odon Bezerra se pronunciasse acerca disso. Marcos, se nós fizéssemos um programa dedicado única e exclusivamente ao tema, eu acho que ainda era pouco. Mas vamos procurar resumir sucintamente mesmo aquilo que o consumidor paraibano, o consumidor pessoense principalmente, vivencia e que a todo instante eu sou instado a falar, seja quando estou passeando na praia, seja quando eu estou andando no comércio, quando eu estou no órgão de defesa do consumidor, quando participo de um programa de rádio, sempre há a pergunta combustível. Por quê? Em João Pessoa, o preço médio do combustível é R$ 2,63 e aqui no Cajá ele chega a R$ 2,48.
se muito chegar. E as respostas ficam até difíceis para dizer à população. E se resume única e exclusivamente em trabalho. E esse trabalho ele vem sendo feito pela força-tarefa do Estado da Paraíba, que é composta pelo PROCON municipal, pelo PROCON estadual, pela Curadoria do Consumidor, pelo Ministério Público Federal, Polícia Federal, Polícia Militar, enfim, vários outros segmentos da sociedade que se incorporam numa luta grandiosa que nós temos com o combustível. Primeiro, falar daquilo que o sindicato sempre disse. Como é que você vai comprar a gasolina em uma distribuidora a R$ 2,24, ter um lucro para remunerar o seu empreendimento também e vender apenas ganhando 5 ou 2 centavos? Não tem condições. Então, temos um problema a resolver. Por quê? Do jeito que é crime a cartelização, é crime também o dumping. E o dumping é pior, porque o órgão de defesa do consumidor combater o dumping é muito difícil, porque o preço bem insignificante, ou um preço bem mais em conta para o consumidor, ou seja, ele pensa que aquele preço ele vai se manter para toda a vida. E aí, quando a intenção desse que pratica esse tipo de crime é quebrar o concorrente. E quando o concorrente sai, ele vai dominar o mercado. Então, é difícil. A mesma coisa é o crime de cartel, onde eles se juntam e praticam um único preço. Então, eu cresci na defesa do consumidor aqui, vendo o que se denominou cartel dos combustíveis. Será que tem? Bem, nós fomos ao judiciário. E o judiciário paraibano respondeu que naquela época não existia cartel, que o preço que era parecido era único e exclusivamente por conta da própria concorrência. E aí saímos dessa linha de fiscalização e passamos para uma outra. Tínhamos denúncias de que poderia ser através da distribuidora. E aí começamos a fazer essa investigação e vimos que tem um cunho de verdade. Descobrimos que em muitos municípios da Paraíba, e principalmente João Pessoa e Campina Grande, tem distribuidora que está administrando postos. Agora, eu estou dizendo isso e temos provas concretas disso, de que elas retiram esse proprietário do posto e logo em seguida põem uma pessoa de sua inteira confiança para administrar. E o próprio pagamento do, entre aspas, aluguel do posto é creditado no nome da companhia, não no nome do proprietário. Ela pagando a ela mesma. E esse documento nós já temos comprovado que ele existe e ele já está em um determinado local para uma investigação. Pois não, professor? Bom, Dom, eu até peço para interpelá-lo, porque isso que o doutor Adão acaba de falar, o consumidor precisa atentar para a grandiosidade, o perigo que está se tornando o fato das distribuidoras estarem adquirindo postos de combustíveis. Isso é um fenômeno que ocorre não só no setor de combustíveis, que se chama da verticalização, mas o que é que há por trás disso, de complicador para os órgãos de defesa do consumidor? É que há uma concentração, né, das distribuidoras tomando para si a maioria dos postos, e aquela luta que era travada, né, num setor pulverizado, ou seja, onde havia vários donos de postos, onde se gerava muito mais empregos, onde o capital era muito mais bem dividido, entendeu? Deixa de ser, começa a ficar concentrado na mão de poucos. Esses poucos estão pouco se lixando para o consumidor, eles estão apenas visando o lucro pelo lucro. E se a justiça, ela, com todos os subsídios que ela está tendo, ela não põe um fim nisso, isso vai se tornar uma bola de neve, e muito provavelmente quem vai pagar, entre aspas, o pato vai ser o consumidor. Então, neste momento, a população precisa ficar muito atenta para o fenômeno que está acontecendo, ou seja, os donos de postos, de uma forma oblíqua,
né, de uma forma não tão Exatamente. legal, eles começam a tomar para si os postos, ou seja, concentra a riqueza, não gera os empregos que geraria se fosse um setor desconcentrado, pulverizado de donos de postos de gasolina. Então a população Tem que preste ficar atenção atento. e os órgãos de defesa do consumidor estão atentos nisso aí. E veja bem, doutor Sandro, só complementando, como é que em uma guerra de preço, nós temos dados concretos também que em guerras de preço fecha 1 ou 2 postos. Então a companhia toma. E o que significa isso para nós? É de que houve a combinação para quebrar determinada pessoa. Quebrando, ela toma o posto. E aí ela faz o preço que quer. E o pior, nocivo para o consumidor, porque ela está vendendo gasolina a ela mesma. Como é que pode, como é que se concebe que uma determinada bandeira venda para o concorrente dele, do posto, mais barato ou mais em conta do que alguém que detém a sua bandeira? E nós detectamos esse tipo de problema. O posto A, que só abastece com a gasolina da distribuidora A, ele fica refém, só pode comprar aquela distribuidora. Mas o posto que tem uma bandeira branca compra aquela gasolina mais barata, aquela bandeira A. E aí, como se manter no mercado se ele tem um contrato cativo? Então, em razão disso, essa nova linha de investigação, nós começamos e resolvemos, semana próxima passada, distribuir uma ação na Justiça Federal para a quebra do monopólio. Ora, nós vimos um contrato onde o posto de combustível, ele tinha que, durante 10 anos, vender única e exclusivamente para aquela companhia. E o pior, ele tinha também, estaria obrigado, em razão do contrato, que comprar 100 mil litros de combustível, vendesse ou não. Então, se no mês de março ele não vendesse apenas 50 mil litros, mas ele estaria obrigado a cumprir com aquele que estava determinado no contrato. E outra, como é que ele vai poder ter uma melhor flexibilidade de mercado para facilitar o preço? As companhias, hipoteticamente, elas diriam, não, mas nós temos preços concorrentes. Não tem, porque eles têm aquele público cativo, único e exclusivamente, então ela pratica o preço que ela quiser. Ao passo que, quebrando esse monopólio, quebrando essa marca, nós estaríamos dando uma melhor flexibilidade para que qualquer posto compre qualquer companhia. Então, é essa a ideia, é o que nós estamos pleiteando nessa nossa ação. Documentos que robustecem a prova, encartamos, estão dentro do processo para que o juiz analise. Sei que não é algo fácil, porque nós estamos lutando entre empresas, mas que reflete significativamente a nós consumidores. Então, vamos esperar que o Judiciário Federal se pronuncie e distribuir no Judiciário Federal. Por quê? Porque entra no polo passivo a própria Agência Nacional do Petróleo. Veja aqui algo expressivo. A empresa, ela guarda o combustível, armazena o combustível no mesmo local que 2, 3. Essas empresas, elas têm 2 funcionários e tem uma que compartilha funcionário com outra empresa. Não gera qualquer receita maior para o estado da Paraíba em termos de emprego. Temos um funcionário que praticamente trabalha com um laptop, com todo o estado da Paraíba. E o posto de gasolina, ele emprega 10, 20, 30, 40 pessoas. Então, e o armazenamento da empresa A, da distribuidora B, é o mesmo. Agora, no momento em que esse carro-tanque vai sair, eles colocam um produto químico para que faça-se o teste no destino. Se por acaso o posto compra um combustível a uma outra distribuidora com a mesma qualidade, e o pior, vindo do mesmo local, ele está sujeito a uma penalidade imposta pela Agência Nacional do Petróleo, porque não deu a informação de onde vinha aquele combustível. Então, precisamos acabar com isso. O Ministério Público Federal também entendeu da mesma forma.
para que a livre concorrência, aquilo que está estampado no artigo 170 da Constituição Federal, seja, como princípio, seja efetivamente posto em prática, para que todos possam participar e, havendo a concorrência, a livre concorrência, o preço venha a cair para o consumidor. E essa questão de na capital ser um preço e no interior ser outro, aí vai a discussão. Mas a gasolina do interior, ela pode estar adulterada. Eu não digo que esteja, eu digo que ela é pura também. Só que muitos postos do interior, eles recebem subsídios da própria distribuidora. E vimos isso através de documentos, levantamentos que fizemos, que solicitamos desses postos, e temos mostrando isso à população. Ora, se dá esse benefício para o interior, por que não pode ser estendido também para a capital? Então é isso que buscamos. Não estamos atrás de vilões. E outra, para finalizar, o combustível, quando subiu em setembro próximo passado, antes do governo federal ditar qual era o preço em termos percentuais, o que foi que aconteceu? A distribuidora já repassou o aumento para o proprietário de posto. E nós fomos lá, a pedido do Ministério Público, fizemos autuações, lavamos multas que chegaram a R$800 mil contra determinada distribuidora. Acharam pouco? Em janeiro fizeram a mesma coisa. Então nós também repetimos o mesmo ato e desta vez chegamos a R$3 milhões em termos de multas a algumas empresas que podem pagar isso. E aí vimos já os lucros dessas empresas já sendo mostrado para toda a população, como também de bancos, ontem que foi divulgado. Então são ganhos astronômicos e certamente, dividindo com a população, teríamos mais casa, mais emprego, mais saúde, mais educação, mais tudo, infelizmente, concentrado na mão de poucos. O senhor atribui essa concentração de renda, digamos assim, com esse aumento de preços e esse abuso, não é, no preço do combustível, de certa forma, impunidade por parte dos donos de postos, porque muitos são denunciados, pagam multas, são interditados e depois de algum tempo estão novamente funcionando. Olha, o senhor tem 5 minutos para responder isso. Veja bem, se nós chegarmos aqui e dermos um passeio pela Epitácio Pessoa, você vai ver que a maior parte dos postos já mudou de dono. Se fosse algo muito bom para o dono de posto, quem é que queria vender? Então, temos que compreender. Não estou aqui defendendo o dono de posto. Eu estou indo dentro de uma política, porque pode ter existido alguém que bateu igual ao dono. Mas não bateu de jeito nenhum, porque fomos às ruas. Você se lembra do tempo do boicote. E hoje, eu tenho uma outra política. Eu acho que nós temos que bater nas distribuidoras. Elas que estão fazendo esse tipo de problema para os postos e nocivo a nós consumidores, ao mercado de um modo geral. Então o preço está caro em João Pessoa e bem mais caro do que em Cajazeiras, que é R$ 2,49, por conta da distribuidora que não oferece maiores condições aos postos daqui de João Pessoa. Tem muito mais carro. Então, vamos dizer, vender por um preço mais em conta. Mas você está vendendo no interior mais barato. E por que não vende aqui em João Pessoa? Então, é essa a nossa pergunta. Por que o livre comércio não vem também para cá? Porque só impõe ao dono de posto. Então, o nosso foco foi desvirtuado, o nosso foco mudou. Antes era o dono de posto, agora é a distribuidora. E veja bem, o dono de posto você conhece. Ele está lá todo dia dentro do seu estabelecimento comercial. E quem é o dono da distribuidora? Aonde é que está? Apenas um trabalhador está ali executando e fazendo as suas vezes. Porque ele não vem discutir isso conosco. A CPI dos combustíveis aqui na Paraíba chamou as distribuidoras, elas não vieram. Me lembro na Câmara Municipal, o vereador Aristardo Santos trazia, implorava que elas viessem. A Agência Nacional de Petróleo veio, mas depois de muito alarido.
e veio dizendo com muita simplicidade ações que nós desenvolvemos aqui, que foram verdadeiras, tiveram repercussões a nível nacional e saímos na vanguarda. Por exemplo, quando pegamos gasolina adulterada, tivemos a coragem, através de um juiz que nós requeremos, junto com o Ministério Público, que colocasse em todas as bombas este posto está sendo demandado em juízo por adulteração de combustível e colocava para que todo consumidor tomasse conhecimento. O resultado prático disso, hoje nós temos uma gasolina de excelente qualidade no estado da Paraíba e principalmente aqui na cidade de João Pessoa. Você veja, quando eu participava de algum programa de rádio, era muita gente ligando, dizendo que o carburador entupiu, que o sistema de injeção eletrônica estava falhando, que levou ao mecânico e mecânico ganhando dinheiro. E hoje nós temos o quê? Uma gasolina pura. Vou dizer 100%? Não, eu não posso fazer isso. Eu não estou todos os dias em todos os postos, mas aquilo que a Força Tarefa tem buscado sempre essa qualidade para o consumidor. E temos já esse resultado prático, que é a qualidade do combustível. Gildon, e apesar de termos essa tranquilidade aqui nos postos de combustíveis, mas é importante que o consumidor, mais uma vez, ele não se deixe levar, né, pela quase essa luta desigual entre órgãos de defesa do consumidor, entre consumidor e distribuidoras. É uma luta muito pouco inglória, né? Mas o consumidor precisa ficar atento, porque recentemente foi divulgado um estudo e problema de combustível, bomba de gasolina, foi um dos maiores índices de reclamação, né? Então, o consumidor, tomando aqueles cuidados básicos, fazendo a sua obrigação, quais seriam elas? Por exemplo, pedir o cupom fiscal. Na maioria dos postos de João Pessoa, a gente vai estar lá na bomba, um avisozinho assim, exija seu direito, não saia sem o cupom fiscal. Agora, experimenta pedir o cupom fiscal. No mínimo, passa 5 minutos aguardando a entrega do cupom fiscal, que era um dever do dono de posto entregar, independentemente do consumidor pedir ou não, o dono de posto teria que chegar com a nota fiscal lá. Abasteceu, está aqui, doutor, está entregue sua nota. Está aqui entregue o seu cupom fiscal, mesmo que eu não tenha pedido, né? Então o consumidor exija sim, faça valer aquele aviso que está lá na bomba, não saia sem pedir a nota fiscal. Por que isso? Isso faz com que não haja evasão fiscal, ou seja, o dono de posto vai ter que pagar, né? O fisco vai poder controlar a venda daquele combustível, e aí, numa ação da Força Tarefa, vai servir de subsídio para que a gente atue de forma correta. Então, esse tipo de procedimento o consumidor tem que estar fazendo. Um outro, e aí precisa um pouco mais de paciência, por exemplo, exigir que se teste a qualidade do combustível ali no ato do abastecimento. O consumidor pode fazer isso. Caso de dúvida, né? Pode pedir para testar a qualidade do combustível, se aquela quantidade que sai da bomba é de fato aquela que ele está pagando. Então, esse tipo de procedimento, o consumidor pode fazer e, olha, faça com a consciência extremamente tranquila. Aquilo ali é um direito seu, um dever do dono do imposto de gasolina fazer aquilo sem pestanejar. Então, exija, por exemplo, a nota fiscal e peça para fazer o teste de combustível. Fazendo isso, o consumidor vai estar ajudando de uma forma grande os órgãos de defesa do consumidor e a gente pede esse tipo de procedimento. Eu acho que a gente não está pedindo nada demais e que a população continue a confiar nas ações da Força Tarefa, porque, como o doutor Aldão falou, foi mudada a filosofia de investigação, né? Hoje, a Polícia Federal está investigando, a Procuradoria da República está atuando com mais ênfase dentro da Força Tarefa. Então, a população nos ajudando vai estar ajudando a si próprio. Então, a gente quer esse tipo de colaboração. Pois bem, vamos então mais um pequeno intervalo e dentro de instantes voltaremos com o terceiro e último bloco, tratando do assunto as ações dos PROCONs municipal e estadual. Até daqui a pouco.
Seja sempre educado. Som alto, educação lá embaixo. A poluição sonora prejudica a saúde e é crime. Denuncie 0800 281 9208. Uma campanha da Prefeitura de João Pessoa, Secretaria do Meio Ambiente. O governo federal investiu mais 38% no valor da merenda escolar depois de 10 anos sem reajustes. E hoje está beneficiando 37 milhões de crianças e construindo um país de todos. Acompanhe o Conselho de Alimentação Escolar do seu município e fiscalize os recursos. Merenda escolar. Uma educação de qualidade passa por aqui. Ministério da Educação. Brasil. Um país de todos. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do João Pessoa em Debate de hoje. O tema é Ações dos PROCONs Municipal e Estadual. Aqui em nossos estúdios estamos com o secretário executivo do PROCON Estadual na Paraíba, o senhor Odon Bezerra, e também o coordenador do PROCON Municipal, senhor Sandro Targino. Bem, vamos então agora tratar de outros temas relacionados às denúncias de consumidores que são lesados ou abuso em termos de preços que são cobrados por determinados serviços, tanto em João Pessoa como também no estado da Paraíba. Eu gostaria que o doutor Sandro começasse se pronunciando acerca do tema sobre os pacotes irreais que são oferecidos pelas agências de turismo. Às vezes a pessoa paga por algo e acaba levando um produto completamente diferente daquele que foi acertado. Marcos, eu acho que turismo é um assunto palpitante não só para quem usufrui do turismo, mas para os órgãos de defesa do consumidor, porque a gente tem tido um aumento grande com relação à reclamação direcionada para turismo, porque João Pessoa, nos últimos meses, ela tem sido palco de, e aí eu vou usar o termo estelionatários, porque são empresários que se dizem agenciadores de turismo e chegam aqui para abusar da boa-fé. Eles chegam, oferecem um serviço, na maioria das vezes vinculando aquele serviço que ele está oferecendo ao hotel em João Pessoa. Então tem grandes hotéis em João Pessoa que, desconhecendo o fato, mas eles estão... as empresas que vêm, por exemplo, de Pernambuco, vêm de São Paulo, eles estão acabando por vincular, né, o nome do hotel João Pessoa ao serviço que eles estão oferecendo. E isso tem causado um grande problema para os consumidores pessoenses, porque há empresas que oferecem, por exemplo, aqueles serviços que a gente chama, são planos, né, que eles vendem diárias em hotéis, e aí oferecem, tiram foto dos hotéis, né, fazem os encartes bonitinhos, e aí diz, olha, a diária lá custa R$500, eu estou te dando ela por 100. Então é uma proposta atrativa e, de certa forma, absurda, porque nenhuma própria agência de viagem vai conseguir esse preço. Então os consumidores acabam desembolsando R$1.000, R$800, e esse dinheiro eles perdem. Por quê? Não fazem uma investigação prévia da empresa. Essas empresas muitas das vezes colocam, por exemplo, o site na internet. Mas não, o senhor pode consultar nosso site e tal, e em uma semana esse site sai do ar. Os órgãos de defesa do consumidor ficam sem poder acionar essas empresas para cobrar. A polícia muitas das vezes não encontra esses estelionatários e o prejuízo acaba sobrando para quem? Para o consumidor. Então, o apelo que a gente faz é que o consumidor, antes de firmar um contrato desse, entre em contato com o hotel antes. Pega o nome dos hotéis, é em Natal, é em Recife, é no Rio de Janeiro. Entre em contato com esses hotéis, escolhe um, entre em contato, procura ver a credibilidade da empresa, consulta a internet, se essa empresa tem aquele know-how mesmo que está oferecendo. Procura os órgãos de defesa do consumidor. É muito importante, a gente está ali não só para atender a reclamação, a gente está também para orientar o consumidor. Então o consumidor procure previamente o órgão de defesa do consumidor e ele tomando esses cuidados que eu reputo básicos, né, ele vai estar evitando prejuízos para ele, seja por aborrecimentos, seja da ordem financeira. O dia a dia do PROCON mostra que o consumidor pessoense ele precisa ter mais cuidado ao fazer esse tipo de contrato. E são cuidados básicos
que tomando isso aí, ele com certeza não vai ter prejuízo. Doutor Sandro, algo interessante desse tipo de comércio é que eles abordam as pessoas na saída do shopping, do comércio, por telefone e atraem essas pessoas para um local. Eu vivi a experiência de ter sido abordado uma vez saindo de um shopping aqui de João Pessoa. E o cidadão indagava o meu nome, pediu o meu telefone e no outro dia eu recebia uma ligação de que tinha sido contemplado com um pacote turístico em outro estado da federação. Chegando lá, eu tinha uma surpresa, que tinham várias pessoas e eram oferecidos um pacote para que você comprasse, que você tinha férias programadas. E aí eu pedia um prazo de reflexão, porque eu passava por um processo, saía de empolgação mesmo, que ali parecia que era a coisa melhor do mundo, mais barato, que você estaria fazendo um negócio da China, como se diz. E aí eu dizia, como consumidor educado, eu quero refletir sobre o contrato. Não, mas a proposta tem que ser assinada agora e o senhor vai ter que deixar cheque nesse exato momento. E aí eu previno ao consumidor, muito cuidado, o comércio nesse ramo, ele é legal, ele vai vender um pacote que realmente existe, mas vai me cessear o direito de me arrepender de uma compra que eu estou efetuando fora de um estabelecimento comercial. Então, esse prazo de reflexão tem que ser dado ao consumidor. Batemos em alguns pontos, tivemos dificuldade em localizar outros, mas que quando vem até o PROCON, nós mantemos contato com os outros PROCONs de outros estados para tentarmos uma solução, mas muitos consumidores de João Pessoa, da Paraíba de um modo geral, já sofreram grandes prejuízos em razão desse tipo de problema. A outra dica que nós damos, principalmente agora, é época de carnaval. Você fez aquele pacote, vai para uma bela praia, vai com a família. Então, qual é a tua intenção? É me divertir, é o lazer, e quando chega, é o aborrecimento. Primeiro, não tem reserva para você. Segundo, quando você abre o apartamento, está lá um apartamento que não tem nada a ver com aquela fotografia. E o que você fazer então? Ora, não vá esquentar a cabeça. Procure esquentar de quem lhe trouxe, que ele tem responsabilidade. Mostre que aquele panfleto que lhe entregaram como um atrativo, ele é uma arma que você pode utilizar contra quem levou. E até contra o próprio hotel. Ah, mas eu não tenho culpa, porque eu só fiz fechar o pacote. Então você, consumidor, deve guardar aquele documento. Aquilo que foi escrito mesmo pela loja ou por quem está ali atendendo, você pede para fazer as anotações e colocar o nome da pessoa. Por quê? Porque às vezes não pode ser a verdade no momento em que você chega. E o que fazer nesse primeiro momento? Primeiro você deve ir a uma delegacia registrar uma ocorrência policial para você ter uma prova concreta. Chama e pede para que a delegacia faça uma constatação. Se existir um órgão de defesa do consumidor naquele município, pedir para que o fiscal vá até o local e faça um auto de constatação. E aí você traz tudo isso para o local da sua residência e no próprio local você pode demandar contra essa empresa porque o consumidor tem um foro privilegiado. Então, muito cuidado. Cuidado também naqueles pacotes baratos demais. Desconfie, cheque, antes de sair, ligue, procure site, procure fazer o seu pacote turístico com quem, por indicação de um parente, de um amigo, que aquela empresa seja sólida no mercado, que ela tenha um grau de verdade significativo através de pessoas, através de documentos e esteja dentro desse mercado por muito tempo. Mas não esquecendo também aquelas empresas que estão hoje dentro desse mercado, que tem uma plena convicção que hoje aqui no estado da Paraíba, e principalmente em João Pessoa, é uma realidade que se possa atrair mais e mais turistas para vivenciar as nossas praias. Para isso, hoje, efetivamente, nós estamos divulgando uma pesquisa de preço de passeios náuticos. Para você, turista,
e nos ver agora, temos uma beleza que se chama, bem perto daqui, Picãozinho, nós temos a praia de Jacaré, nós temos a Areia Vermelha, e que todos esses setores fazem um passeio turístico. Nós temos empresas que estão fazendo isso aqui na cidade de João Pessoa. Estamos fazendo, mostrando a você a pesquisa e também lhe dando algumas dicas de como você deve ter cuidado para contratar e ter um serviço com qualidade e um preço justo. Bem, vamos tratar agora de falar sobre filas de bancos, porque também bate recordes. Praticamente é um dos maiores motivos de denúncias, tanto para o PROCON municipal quanto para o PROCON estadual. Então eu gostaria que o doutor Sandro começasse a se pronunciar acerca das ações que o PROCON municipal está tomando para combater o excesso de tempo que a pessoa está passando em determinados bancos aqui na capital para ser atendido no caixa. Bom, o que o PROCON tem feito é uma política, né, tem aplicado uma política de contra, né, esse tempo todo que se leva para ser atendido num banco. E essa política ela consiste em quê? No primeiro momento, nós passamos o mês de julho do ano passado, todos os dias, fiscalizando diariamente o atendimento nas agências de banco. Isso por quê? Porque era nosso desejo traçar o panorama, né? Seria traçar o dia a dia das agências para saber quando é que o consumidor mais se deslocava para os bancos, qual era o período do mês de menor atendimento nos bancos. Isso foi feito. Então a gente constata que os primeiros 5 dias e os últimos dias do mês são os dias onde o consumidor mais vai aos bancos. E para isso, a gente tem, a partir do momento que isso acontece, a gente tem uma facilidade maior de contactar, né, os gerentes dos bancos, né, os responsáveis, por exemplo, pelo Banco do Brasil, pela Caixa, aqui em João Pessoa, e pedir uma maior agilidade no atendimento. E essa maior agilidade, ela é alcançada quando as baterias de caixas estão todas completas. Entendeu? Então a gente fez esse estudo e, com base nesse estudo, nós fomos até os bancos para mostrar-lhes que naquele período era interessante que a quantidade de caixas fosse maior. E esse contato que nós fizemos rendeu frutos. Por quê? Porque de julho para cá, a gente tem tido uma diminuição nas reclamações. Elas ainda são muitas, todavia são menos do que lá no início, do que no meio do ano passado. Então, e outro detalhe, e aí é bom que a gente diga isso, até mesmo porque nós temos que ter, a gente não está aqui só para reclamar, a gente tem que ter a responsabilidade também de dizer as coisas quando são benéficas. Então, os próprios gerentes, eles eles tomaram para si a responsabilidade de melhor atender o consumidor. E isso é óbvio, por quê? Porque quem ganha com isso são eles, né? Os bancos vão ganhar com isso. Então, houve também uma melhora no atendimento. Os órgãos de defesa do consumidor hoje, em qualquer dificuldade, eles entram em contato com os gerentes e se resolve de uma forma mais ágil o problema daquele consumidor. E multas foram aplicadas aos bancos. Entendeu? Então, quando se mexeu no bolso dos bancos, eles também perceberam, não foi só a política de convencimento que nós aplicamos, mas também o mexer no bolso deles, fez com que eles melhor atendessem ao consumidor. E como isso aí não é o bastante, como a gente não chegou no nosso ideal ainda, é importante que o consumidor, a partir do momento que que perceba que vai passar muito mais tempo naquela fila de banco, ele ligue para o órgão de defesa do consumidor. Nós temos um 0800, que é o 0800 83 20 15, faça a denúncia e a gente manda a fiscalização até lá para fazer a autuação do banco. E fazendo esse tipo de coisa, como eu havia falado na questão dos combustíveis, ele vai estar ajudando os órgãos de defesa do consumidor a ajudá-lo. Então o próprio consumidor vai lucrar com esse tipo de posicionamento. Então é isso que a gente pede, que o consumidor, a partir do momento que perceba que está extrapolando aquele tempo, ele entra em contato com a defesa do consumidor para que a gente possa agir. É só interessante, doutor Sandro, alguns bancos, especificamente a Caixa Econômica, ela tem
adotou uma política de atendimento por hora marcada. Então, é uma faca de dois gumes. Se o consumidor, naquele instante que foi agendado para ele, chega até o estabelecimento comercial e não é atendido, ele deve imediatamente manter contato para o órgão de defesa do consumidor e ele assim fazer a sua fiscalização. Avançou significativamente nesse contexto, lá no PROCON estadual também, Tossando, caiu consideravelmente o número de reclamações contra a fila de bancos, graças a essa política que foi adotada aqui em João Pessoa. Bahia tem a lei, Guarabira também a mesma coisa. Cajazeiras estivemos lá e fizemos esse trabalho também com o gerente de banco. Agora, o que precisa é que os senhores donos de banco coloquem mais funcionários para atender o cidadão. Pensem nos bilhões e bilhões de lucros que os senhores estão tendo. Olha, banco tem que fazer e dar publicidade nos seus balancetes. E quando você abre um jornal de grande circulação no Brasil e pega o lucro, vamos dizer, do Bradesco, do Itaú, é considerável. E o salário do cidadão, o salário principalmente do trabalhador, pequenininho. Será que não chegou a hora de dividir um pouquinho desse lucro com a população? Será que não tem vocês o dever de fazer uma maior contratação para colocar mais uma bateria de caixa e contratar mais gente para trabalhar, já que temos um déficit muito grande de trabalhadores em atividade, muita gente boa fora do mercado? Então tem que se repensar essa política. Dinheiro não pode gerar dinheiro. Dinheiro tem que gerar trabalho, dinheiro tem que gerar riqueza, não só para poucos, mas para toda a sociedade. Bem, o tema de hoje é bastante instigante, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Eu peço então que em 1 minuto o doutor Odon Bezerra faça as suas considerações finais, em 1 minutinho só, e depois o senhor, doutor Sandro Tagino. Não, Marcos, agradecer a você, a todos que fazem essa emissora, pela oportunidade que nos dá novamente de vir aqui prestar contas daquilo que estamos procurando empreender dentro do PROCON do estado da Paraíba. Sabemos que a nossa missão é árdua e muito que fizemos não é nada pelo que tem que se fazer, mas ao cidadão paraibano, ao cidadão pessoense, pode ter a plena convicção que nós estamos empreendendo todos os nossos esforços para que tenhamos uma sociedade mais humana e mais fraterna, também dentro das relações de consumo. Tem algum telefone para o consumidor entrar em contato? Temos, 0800 281 1512 e o PROCON, ele, do estado da Paraíba, ele tem sua sede no Parque Solano do Sena 234, agora já em fase de ampliação, já que inauguramos em setembro e já estamos com um projeto agora de ampliação para março desse ano do PROCON do estado. Temos o nosso próprio auditório, mais setores para atender o consumidor, trabalharmos mais pela educação, pelo consumo, enfim. Vamos empreender uma política arrojada mesmo de defesa do consumidor para todos os recantos da Paraíba. E atendemos de segunda a sexta-feira, de 8 às 18 horas. E temos subsedes na Casa da Cidadania em Jaguaribe, em Campina Grande, Guarabira, Patos e Cajazeiras. Doutor Sandro. Bom, eu concluo desejando que o consumidor tenha entendido alguns recados que nós temos, né? A gente precisa do apoio deles. Por exemplo, nós falamos na questão das filas de banco, na questão dos combustíveis. Então, esse desejo nosso de estar aqui agradecendo, também há por trás dele o desejo que o consumidor tenha assimilado a ideia que ele é um parceiro nosso, que ele deve procurar os PROCONs, as curadorias de defesa do consumidor, como ele procura, por exemplo, o médico, como ele procura a escola pública, porque nós estamos oferecendo-lhes um serviço público, um serviço que nós já demonstramos aqui ser de grande valia
para o consumidor. Então, concluo, né, pedindo mais uma vez que o consumidor venha cada vez mais procurar os órgãos de defesa do consumidor. Os órgãos de defesa do consumidor estão se aparelhando sempre que possível para oferecer um serviço mais eficiente, mais ágil, e o consumidor tomando para si o serviço de defesa do consumidor como o dia a dia dele, como ele, repito, tem a questão da saúde, da educação. Eu acho que os dias que virão serão muito mais alvissareiros para todos. E aí agradecer e me colocar à disposição para... Telefone e endereço. Bom, nosso telefone é o 0800 83 2015. Atualmente nós funcionamos na Rua Afonso Campos e o número 125, mas a partir disso nós vamos estar funcionando na Rua Dom Pedro I, 331, colado muro com o Shopping Tambiá. Então ali vai estar sendo oferecido uma condição, seja prédio físico excepcional para ele, e nós vamos estar dando uma tranquilidade maior, um serviço mais eficiente para ele. Bem, gente, então aqui encerramos mais uma edição do João Pessoa em Debate. Até a próxima.